Êxodo 19, nós vamos ler Êxodo 19. Êxodo 19, a partir do versículo 1, tá? Êxodo 19, versículo 1. Primeiro versículo, a gente vai ler do 1 até o 3 de Êxodo 19. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Amém. Agora você pode sentar, eu não vou me demorar não, tá? Mas a gente precisa entender algumas coisas. Depois a gente vai para uma comunhão muito gostosa aqui entre irmãos. Mas a gente vai fazer essa comunhão entendendo que festa é essa. Essa festa ela tem muitas conotações no meio dos cristãos, também tem conotação no meio, lá no Oriente Médio. Todo mundo lá tem um entendimento sobre o que é essa festa. E eu quero dar uma pequena contribuição para a nossa igreja hoje do que significa a festa de Pentecostes. Nesse fim de semana, muitas igrejas aqui no Brasil, no Ocidente, muitos estão celebrando, comemorando essa festa Pentecostes. Você vai procurar na internet, você vai ver a maioria das igrejas tem essa festa como sinal para a celebração nesse fim de semana. Você vai ver o tema dos cultos, vai ser Pentecostes. E muita gente vai falar sobre Pentecostes na visão cristã, e principalmente buscando um texto base, que é Atos capítulo 2. Lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Mas no nascimento dessa festa, quando essa festa foi criada, ela foi criada exatamente nesse versículo aqui que a gente leu. É um versículo que amarra a uma história, tem uma história por trás, é um versículo histórico. A Bíblia é uma fonte confiável de história. Me espanta muito que nesse contexto aqui de Êxodo 19, era um contexto histórico, marcou o mundo, marcou o planeta, a nação toda sabe que existia uma nação forte nessa época aqui, época de Êxodo, uma nação muito forte chamada Egito. Essa nação muito forte, não precisa dar muito contexto sobre ela. Todo mundo sabe que historicamente o Egito era muito forte. O Egito, inclusive, hoje, se você for visitar, fizer um tour, né, uma visita turística pelo Egito, eles vão lhe mostrar como a história do Egito é riquíssima. Eu não preciso gastar minutos para poder dizer isso para você, porque eu tenho certeza que lá na sua escola, quando você estudou que o Egito tinha uma cultura riquíssima no passado. Alguém aqui nunca ouviu falar das pirâmides do Egito? Ninguém levantou a mão. Então você já ouviu, você já sabe que tem uma cultura envolvendo aquela região, aquele país especificamente, estigmatizado por essa foto, né? Esse registro. Tem 3 pirâmides lá. Pirâmides referentes a quem? Aos governantes do Egito. Nessa época aqui de Êxodo, eram os faraós, era a história do Egito. Tem a ver com o faraó, tem a ver com aquele governo, tem a ver com monumentos que até hoje estão lá. Quando se faz escavações lá, vai se achar múmia, vai se achar história. A história está registrada lá. Porém, dificilmente você encontra um registro nas nossas escolas de um povo de quase 3 milhões de pessoas que conseguiu sair desse império grandioso que é o Egito. Você encontra um registro fortíssimo na história do Egito grande, imperioso. Mas esse povo, 3 milhões, que nessa época onde o Egito ainda era muito forte, era o ápice, na verdade, desse governo egípcio, um povo, 3 milhões, não é pouca gente, 3 milhões saíram de lá. Saíram de lá para uma saga, saíram de lá para um outro destino, saíram de lá sabendo, eu vou chegar ali. E eles trabalharam para chegar nesse ali. Ali era o tal da terra prometida, era a sua promessa. Eles saíram e foram para o que hoje todo mundo chama de Oriente Médio, mas era uma terra prometida, a terra que Deus deu a Israel. Quantos aqui estudaram isso no seu colégio? Então quando a gente vai falar sobre isso, olha, um império muito grande, perfeito. E aí teve a primeira invasão do Oriente Médio. Todo mundo diz a primeira invasão do Oriente Médio. Quem invadiu o Oriente Médio? Aí vai se procurar civilizações que invadiram ali. Possivelmente vão achar invasões gregas, depois vão achar invasões romanas, mas ninguém fala da invasão de 3 milhões de pessoas
que eram escravas no poderoso Egito, saíram das garras dessa escravidão e foram para o Oriente Médio, para essa terra que era a terra prometida. Ninguém fala. Não tem registro na história sobre isso. Tem na Bíblia. A Bíblia registra isso. Esse povo, quase 3 milhões, saíram, mas eles não podiam sair de qualquer jeito. Eles tinham que sair com uma bússola, eles tinham que sair com um alinhamento. Qual era esse alinhamento? Foi Êxodo 19, o alinhamento. Quando se completou ali uma contagem de dias depois da Páscoa, depois da saída do Egito, se contou uma história que Deus disse: eu vou dar para vocês alinhamento, eu vou dar para vocês a palavra de Deus, eu vou dar para vocês Êxodo 19, e a partir do Êxodo 19, Êxodo 20, significa que a palavra de Deus foi entregue para o povo. Hoje é a celebração dessa contagem. Quando se contou, opa, chegou o terceiro mês, 50 dias depois, Pentecoste. Pentecoste chegou, e quando chegou Pentecoste, o que aconteceu? Aconteceu que era hora de celebrar a palavra foi entregue. Quando eu ouço falar em Pentecoste, o que é que eu ouço? O que é que vem na minha mente? O que é que vem no meu ouvido? Que celebração é essa? É a comemoração da palavra de Deus. E é isso que eu quero que vocês todos entendam hoje aqui. Nós estamos celebrando a entrega da palavra de Deus. A palavra de Deus foi ofertada. A palavra de Deus foi entregue. A palavra de Deus foi dada àqueles que nela acreditam. E aí vem o problema aqui que eu quero falar, que é o crédito. Qual é o crédito que você dá à palavra que foi lhe entregue? Porque por muito tempo eu dava crédito a qualquer informação que chegava a mim. Uma informação me era enviada, eu dava crédito, eu acreditava nessa informação, sem qualquer crítica paralela, sem qualquer análise dessa palavra, sem qualquer ganho que essa palavra podia me dar, eu simplesmente acreditava nela. E hoje o que eu quero trazer para vocês é: que tal a gente olhar para Pentecostes como o aniversário, o feliz aniversário, palavra de Deus? A palavra de Deus chegou até a mim. Porque se eu tenho como dizer, a palavra de Deus chegou até a mim, isso aqui é a minha palavra que Deus me deu de ordenação, Deus me ordenou, Deus me orientou, e a palavra de Deus chegou até a minha família, chegou até a minha casa, chegou até o meu reino, então a palavra veio. Eu posso celebrar e dizer: tem um dia que eu me lembro, foi o dia que a palavra de Deus foi entregue para a humanidade. Foi o dia que a palavra de Deus foi entregue para ordenar a minha vida. E até hoje ela está ordenando a minha vida. Se a palavra de Deus ordena a sua vida, hoje é aniversário dela. No aniversário da palavra, você celebra como? Eu celebro com palavra. Antes da gente ir para a nossa comunhão, a gente está celebrando aqui a palavra. Foi a palavra que veio até a minha vida. A palavra chegou até a minha casa. A palavra me mudou. A palavra me estabeleceu. Parabéns, palavra de Deus. Pentecoste. Então, Pentecoste hoje vai ter um significado para nós. É o dia que a palavra de Deus foi entregue para o mundo. É o dia que a palavra de Deus foi entregue para nós. Foi o dia que a palavra de Deus foi entregue para a nossa casa. Foi o dia que a palavra de Deus foi entregue para todos aqueles que dão crédito a ela. Você pode dar crédito à história, verdade, ela merece. Você pode dar crédito à ciência, também merece. Mas você não pode desprezar a palavra de Deus. Ela também merece crédito. Ela foi entregue para você, para que você desse crédito a ela também, para que você acreditasse. É muito interessante quando a gente vê como a ciência resolve situações, quando a gente vê como a história nos dá informações sobre o que aconteceu no passado e como nós podemos aprender com o passado para não repetir erros no futuro. É interessante quando a medicina nos ensina como nos cuidar, como termos mais saúde. É importante quando nós conseguimos olhar para o céu e identificar: olha só, o tempo está mudando. É hora de semear, o tempo está mudando, é hora de colher, o tempo está mudando, é hora de fazer alguma coisa. É interessantíssimo quando nós temos ciência das coisas. Mas quando falamos de valores, quando falamos de princípios, quando falamos de estabilidade dentro da nossa casa, quando falamos de amar a lei do Senhor para não cometer problemas, não cometer erros, não andar fora da lei do Senhor, aí nós temos que dar crédito à palavra de Deus. A gente está fazendo aniversário hoje. Exatamente num sábado como esse. Exatamente num sábado como esse aqui. É a hora de celebrar uma festa. É a hora de celebrar essa festa preciosa que é a festa de Pentecostes. Depois da redenção da Páscoa, você conta Pentecoste e chega a hora de celebrar. Obrigado, meu Deus, porque a palavra veio. A palavra, quando ela vem com uma festa. Êxodo 19, Êxodo 20, depois você vai ter essa tarefa de casa, você vai ler essa palavra na sua casa, porque é festa da palavra, aniversário da palavra, leia a palavra.
Êxodo 19, Êxodo 20. Um trovão, trovões agitavam aquele monte. Esses trovões que agitavam o monte eram vindo acompanhados de um grande vento. Grande vento, trovões, relâmpagos. O povo olhou para cima e disse: meu Deus, que fogo é esse? Qual a palavra que eles usaram? Fogo. Que fogo é esse? Que movimento é esse? Tinha barulho, tinha luz, tinha fumaça e tinha voz como um trovão. Eles ouviram dizer: meu Deus, é uma voz? Isso é uma voz como um trovão. Êxodo 20, 18. Êxodo 20, 18 e 19. O povo olhava admirado e dizia: Moisés, por favor, fala tu com Deus, porque essa voz de trovão eu não aguento. Eu sei que tem gente que tem medo de trovão. Se duvidar, tem um bocado aqui. Na hora que acontece o trovão, que susto! Que barulho foi esse? E tem gente que morre de medo desse trem. Mas o que foi? É só um trovão? Não. Tem alguma coisa por trás desse trovão. Até hoje a humanidade é marcada por trovões. Nessa época aqui, um trovão significava muito. E o povo identificou. É a voz de Deus. E quando ele fala, é temeroso demais. Moisés, fala tu com ele. Porque nós estamos temerosos. Porque ele está nos entregando uma palavra. Era Pentecostes. Pentecostes é hora de trovão, é hora de vento. Mas pastor, aqui tem um sol tão lindo. Olha o céu como está azul. Meu Deus, entende o espiritual. Entende o espiritual. É quando tem vento, é quando tem sopro, é quando tem fogo. Foi assim em Atos capítulo 2. Era a celebração da festa. Todo mundo estava comemorando a palavra. E o que teve lá? Teve a mesma coisa que teve no quarto lá, quando a gente foi na casa da Lucília. A Aline não está aqui, né? Mas a Aline estava lá naquele quarto. Foi um trovão. Foi um mover do Espírito. Foi uma bagunça espiritual. Quando a gente menos percebeu, estava todo mundo mergulhado naquilo. E Deus fazendo um mover. Quando Deus vem, Ele faz um mover. É isso que eu quero na minha casa, é isso que eu quero na tua casa. A gente tem que entender. Esse mover é inaugurado toda vez que Deus faz aniversário. Toda vez que a palavra de Deus faz aniversário, um mover como esse é inaugurado. Então hoje, lá na minha casa, eu quero um mover como esse. Hoje, lá na sua casa, eu também quero um mover como esse. Foi um negócio tão agitado que as pessoas que estavam fora da casa, fora do que é chamado como cenáculo, as pessoas começaram a ouvir dizer: esse pessoal está falando outras coisas. Eles estão falando em línguas, parece até a minha língua. Parece a língua originária de onde eu venho. E eles ficaram, todo mundo da região, da vizinhança, ficou ouvindo. E tem alguma coisa acontecendo ali. O que é que está acontecendo ali? Todo mundo queria saber o que era. Hoje eu quero que vocês saibam o que é que vai acontecer aqui. O que é que vai acontecer na casa de vocês. Hoje a gente veio se reunir aqui para que Deus fizesse alguma coisa, porque é aniversário da palavra dele. Que seja dito que a gente se reuniu nesse sábado. No sábado de Pentecostes, a gente se reuniu e a gente se reuniu para celebrar o aniversário da palavra do Senhor. Hoje é aniversário da palavra. Hoje a nossa celebração é aniversário da palavra de Deus, porque nós não odiamos a palavra de Deus. Quem odeia o princípio divino vive em anomia. Essa é a palavra. Vive sem regra, vive sem lei. Pode viver com medicina, pode viver com ciência, pode viver com história, pode viver com qualquer coisa. Mas quem é da anomia vive sem a lei de Deus. Aí vive sem valores. Pode ser muito bom em ciências, mas pode ser muito ruim em valores. Pode ser muito bom em cultura e pode ser muito ruim em princípios. Pode ser o melhor da sua área e quando você vai ver a família é uma destruição. Ou você nunca percebeu que tem alguém assim? Não tem gente assim não? É muito bom em matemática, mas quando você pergunta para ele sobre vivência diante de Deus, não tem nada. Quais são os valores da sua casa? Valores? É dinheiro? Ele pensa que é isso. Quais são os princípios da sua casa? Nada, a gente vai só viver um dia após o outro. Já traiu a esposa? Sim, já traiu. O que tem? Não tem princípios, não tem valores. É muito bom, mas não tem valores. É anomia. Vive como se não tivesse lei. Mas chega o tempo que a lei chega. A lei vai cobrar o seu destino. A lei vai cobrar a sua penalidade. A lei vai cobrar o seu cumprimento. E eu quero ser encontrado celebrando o aniversário da palavra que me ordena. A palavra que me organiza. A palavra que orienta a minha casa. É assim que eu quero o seu desejo. Deseje hoje viver uma palavra que lhe orienta, que lhe organiza. A sua casa é toda organizadinha na palavra de Deus. Porque essa é a festa que a gente veio celebrar. A gente veio celebrar a festa da palavra. E que o Espírito Santo unja o teu coração hoje
para que essa palavra nunca foge da sua vida, em nome de Jesus. Amém?